E o que eu vou passar aqui para vocês, tá, moçada, não é muito diferente aí do que como o Mário opera, de que como o André opera, né? E que muita gente opera, como é que o mercado opera, né, pessoal? O que que a gente tem que fazer aqui no mercado, tá, pessoal? A gente tem que operar a tendência, né? Então, é fácil falar, mas às vezes no dia a dia é mais complicado, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Se está subindo, a gente compra. Se está caindo, a gente vende, né, pessoal? Não é tão simples assim, mas isso daí já é como é que chama? Uma premissa para a gente procurar o nosso trade, né? Não é, tá, subiu muito, eu vou vender aqui, daí vende, é estopado, não tem alvo, não entende por quê, tá, pessoal? Então, o que que a gente faz? A gente tenta procurar um mercado de tendência, né? Ó, aqui, por exemplo, a gente está vendo o mercado de tendência, né? Um mercado, ele não necessariamente ele vai em linha reta, mas se você vê claramente que ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Aqui já é um mercado sem tendência, um mercado totalmente difícil de ser operado, né? De entender, é uma briga muito grande. Então, o que eu gosto de operar, pessoal? É, o, o que a gente tem que procurar? O padrão que eu mais gosto de operar, pessoal, são os pivôs, né? Todo mundo sabe o que é o pivô, né? Um movimento de impulso, um movimento de correção, movimento de impulso, correção, tá vendo? E ele vai fazendo, né, topos e fundos ascendentes, né? E ele vai formando aqui um padrão de tendência, tá, pessoal? Então, o que que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar identificar, ó, ele veio, fez um padrão de queda aqui, daí ele parou e começou a fazer um movimento, deixando um fundo maior que o anterior, né? Fez um topinho que também foi maior que o anterior, tá? Largou um outro fundo maior. Pessoal, a gente daí procura a entrada, né? Por esse, inclusive, né? A gente fez esse trade, tinha ponto de stop, ponto de entrada, ele já tinha passado por cima da sua média, né? Sua média já tinha virado. Então, o que que a gente tem que procurar, pessoal? Seja no gráfico de cada um tem o seu time frame preferido, né? Tem a sua maneira de operar. O que a gente tem que procurar, pessoal? A gente tem que procurar esses pivôs, né? Primeira coisa, o primeiro padrão mais interessante de ser operado, tá, pessoal? São esses pivôs. Isso daí, independente se é nos 5 minutos, se é no no 10, no 15, no 60, tá, pessoal? Isso daí a gente tem que procurar identificar uma tendência, né? Então, uma vez identificado um pivôzinho, uma tendência, o que que a gente faz, pessoal? Como é que eu gosto de operar? Eu gosto de operar o pivô, tá? Quando ele fica alinhado com a média, tá? Quando você tem uma coisa interessante para você olhar, né? Você tem aqui, vamos pegar aqui, ó, movimento de o que ele fez aqui acima da média, tá? Um pivô acima da média, média já virada aqui. A gente tem aqui, deixa eu pegar certinho aqui, pessoal. O que que a gente tem que olhar, tá, pessoal? O que eu gosto de olhar, né? A gente às vezes não traça esse fibro, porque a gente no olho consegue ver o tamanho da retração. Então, primeira coisa, tá, pessoal? Tem que ser não pode ser muito perigoso você operar um pivô abaixo da média, tá, moçada? Tem que ser um pivô acima da média, preferência alinhado com a média, né? A média apontando para a compra, tá? Então, o que que você vê? Então, primeiro, vendo que a cabeça do pivô já superou a média já está apontando para a compra, a gente vê a retração desse pivô, tá, pessoal? A gente vê qual foi o tamanho do impulso dele, né, né, e o tamanho da sua correção frente ao movimento inicial, tá, pessoal? Esse movimento
respeitando os 50%, tá, pessoal? Isso daqui eu posso fazer entradas aqui por violação, né? Ponto de stop é o fundo do pivô, né? Porque se ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Eu uso o fundo anterior como stop, a entrada na superação do candle, tá? Se ele voltasse mais, tá? Se esse movimento ele fizesse o impulso, uma correção maior, né? Que perdesse aqui esse 50%, o 61,8, daí eu aborto, tá? Eu só entro se tiver uma confirmação e um pullbackzinho, tá? Que me deixa um stop mais tranquilo. Então, nesse caso aqui, você vê que ele respeitou bem os 50% e foi. Então, esse, para mim, tá, pessoal, é o padrão, é o movimento mais interessante do mercado, tá, pessoal? Então, baseado nisso aqui, nesse movimento, eu posso procurar, né, bandeirinhas. O que são bandeirinhas? São entradas antecipadas do pivô, né? Você traça aí uma LTAzinha, deixa eu ver se isso aqui vai dar para traçar uma bandeirinha aqui, né? Você traça uma bandeirinha, o que é uma bandeirinha? É uma entrada antecipada de um pivô, tá? Que você faz para baratear o seu stop, tá? Aqui não ficou muito claro aqui, tá? Vamos ver se esse padrão aqui. Eu estou falando primeiro de 5 minutos, tá, moçada? Depois a gente fala de time frames maiores, né? Por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, tendência de compra, tá? Tem uma LTAzinha, ele rompeu, a gente não sabe como é que ele fez esse pullback, se primeiro ele fez essa cauda aqui, depois ele confirmou o rompimento, mas, tá? O que seria? Compra aqui, né? Stop aqui, primeiro alvo, topo da bandeira, rompeu o topo da bandeira, aí eu vou chegar na maneira de como eu traço os meus alvos, tá, pessoal? Muita gente gosta de fazer a projeção do pivô, tá, moçada? Eu gosto de trabalhar com a projeção do pullback, tá? Então, vamos pegar esse caso aqui, ó. Por exemplo, ele fez esse pivôzinho acima da média, né? Ponto de stop, ponto de entrada. Como é que eu faço a minha projeção? Eu gosto de trabalhar assim, tá, pessoal? Isso daí é muito individual. Eu faço a projeção do pullback, tá? Eu faço a projeção do pullback. Por que você não pega a projeção do pivô, pessoal? Muitas vezes, como esse pullback faz parte do pivô, muitas vezes esses alvos eles vão coincidir. Vamos pegar a projeção do pivô aqui, vamos ver se ele vai coincidir. Ó. Deixa eu tirar aqui para não ficar muita coisa. Deixa eu tentar pôr de outra cor aqui, moçada. Só para a gente diferenciar. Ó, ele coincidiu no alvo de 161,8, tá? Que foi alvo de 200% do outro pivô, tá? Você vê que como ele respeita bem as retrações do alvo da projeção. Então, moçada, eu gosto de trabalhar, né, com alvo da projeção do pivô, da perna de baixo. Eu gosto de fazer esse espelhamento. Você pode ver que como ele respeita, ó, primeiro candle bateu no primeiro alvo, depois bateu no alvo de 161,8, fez pullback no alvo de 100%, foi em 200. Então, isso daqui, pessoal, essa projeção aqui nos dá uma ideia, tá, de como vai ser o caminho do ativo. Não necessariamente, tá, pessoal? Ele pode ir de uma vez, né, e subir, fazer um movimento, mas isso daqui acaba dando uma certa ideia para a gente, tá, de como pode ser o caminho do ativo. Muitas vezes a gente vê, depois eu posso até procurar um exemplo aqui, se ele vai, bate no primeiro alvo, volta, faz o pullback, depois vai e continua o movimento. Pô, e como é que me ajuda essa projeção? Eu posso fazer uma saída no primeiro alvo, esperar o pullback, se ele fizer o pullback, respeitar
eu faço minha reentrada aqui para tentar pegar alvo de 100 ou alvo de 61,8 e ir trabalhando com esse zigue-zague do mercado, tá, pessoal? Vamos ver aqui de novo, ó, essa bandeirinha, tá vendo? Que a gente estava comentando aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui que não serve para nada, né? Aqui de novo, né? O movimento de impulso, tá? Correção, tá? Aquela bandeirinha que a gente estava conversando mais cedo. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, aí eu não sou professor nato, tá, pessoal? Vocês me avisam aí que... Tá excelente, Zé, tá excelente. Tá vendo, pessoal? Por exemplo, nesse caso dessa bandeirinha, ele rompeu aqui, você traça, né? Você faz a bandeirinha, faz seu desenho, né? Desenha aqui o ativo, né? Pô, fez o rompimento aqui, né? Ponto de stop, ponto de entrada, primeiro alvo. Primeiro alvo sempre de uma bandeirinha, tá, pessoal? Como é uma entrada antecipada, é a cabeça do pivô, tá? Ele rompendo a cabeça do pivô, eu vou projetar minha bandeirinha para cima. O que é projetar a bandeirinha para cima? É a mesma projeção que eu fiz do pullback, tá? A mesma projeção que eu fiz do pullback. Então, eu vou pegar aqui o fundo, deixa eu tirar só essa linha aqui para não atrapalhar a gente, pessoal. Para eu pegar certinho com o imã aqui para vocês verem. Então, o que você faz aqui? Você projeta, né? Essa... Opa, pegou errado aqui, moçada. Deixa eu fazer de novo aqui. Você faz a projeção, tá, dessa bandeirinha para cima. Olha o que eu falei aqui para vocês, pessoal. Tá vendo? Bateu no primeiro alvo. Eu acabei de comentar com vocês para a gente entender o caminho que ele faz, né? Tá vendo? Veio, rompeu, né? Rompeu, fez um pullbackzinho, bateu no primeiro alvo, fez um pullback na cabeça da bandeirinha, tá? Então, o que eu posso fazer? Utilizar essa primeira saída, voltou, fez pullback, eu reentro, boto o stop aqui, tá? Isso daqui vai me fazer trazer o stop bem próximo do break-even, né? E você está vendo que depois, onde ele foi? Ele foi lá no seu alvo de 100%, tá? Exatamente da projeção do pullback, tá, moçada? Então, eu gosto bastante de trabalhar minha maneira de fazer, tá? Isso daí para time frame, qualquer pivô, seja no 60 minutos, no diário, eu gosto de projetar esses pullbacks para cima, tá, pessoal? Eu acho bem interessante. Eu gosto de trabalhar com espelhamento, tá? Outra coisa, então, o que eu falei? Eu falei de pivô, trabalhar operando pivô, né? Que isso daí, a grande maioria de nós que operamos no mercado procuramos esses movimentos, né? São movimentos, né, de tendência, de topos e fundos, né, ascendentes ou topos e fundos descendentes, tá, pessoal? Isso daí não é muito segredo para ninguém, sempre prestando bastante atenção se essa retração vai ser mais saudável ou menos. Se ela for muito prolongada, procurar aqui dentro um outro pivôzinho, tá, pessoal, para dar continuidade. Tá? Então, é sempre ficar de olho, marcar, né? Ó, ele fez um fundinho aqui, né? Fez um topo aqui. Então, se ele vier romper esse topo aqui, ó, essa retração aqui foi tranquila, não foi tão esticada, tá a favor da tendência. Então, eu vou entrar comprado, vou botar meu stop técnico aqui. O mercado, muitas vezes, tá, pessoal? Muitas vezes, ele não vai em linha reta, igual isso daqui, tá? A gente tem, às vezes, pessoal, que entender, né? A gente, óbvio que a gente quer pegar um movimento desse aqui, né? Comprar aqui, pô, ó que beleza, sem calor, sem nada, né? Mas muitas vezes, tá, pessoal, o mercado, ele vai fazendo o seu zigue-zague, tá? Ele vai fazendo o seu zigue-zague, ó. Entrou aqui, né? Stop aqui, faz a projeção do seu alvo, né? Da maneira que cada um preferir, né? Olha lá, ele foi lá no alvo de 61,8 desse pullback também, ó. Tá vendo que como é que o mercado acaba se casando? Veio, bateu no primeiro alvo, fez pullback de novo na cabeça do pivô, foi lá em 100%, pullback, foi lá em 61,8, tá, pessoal? Então, essa é a maneira que eu gosto de operar, de projetar os meus alvos, né?
tem várias maneiras, tá, pessoal, de você fazer projeção de alvo. Tá? Não estou falando que a minha maneira é correta, tá, pessoal? Não estou falando que a outra maneira de projeção clássica não está correta. Isso daí é muito pessoal, tá, moçada? É muito pessoal e é de cada um, tá vendo? Ele também acabou cumprindo os alvos, tá, pessoal? Então, é muito individual isso daí, tá, pessoal? É muito... você tem que ver qual maneira de projetar alvos, de escolher, né, pontos de saída que você mais se adapta. No meu caso, foi projetar o pullback para cima, tá, pessoal? Projetar o pullbackzinho para cima. Outra coisa interessante, moçada, que é legal ficar de olho, tá? Vamos pegar aqui um pouquinho mais para trás esse dólar aqui para a gente ver, entender um padrão legal, tá, pessoal? Eu gosto de fazer espelhamento, tá? Eu gosto de fazer espelhamento, eu gosto de olhar o espelhamento. Aqui nesse caso aqui do dólar, tá, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Ele estava... Uma coisa que é legal de observar também, ó, tá vendo, pessoal? Ele estava fazendo aqui, ó, impulso, correção, impulso, né? Fez um pivôzinho de baixa, tá, moçada? Ele estava aqui tentando fazer uma tendência de baixa, né? Você vê que em determinado momento, pessoal, ele veio e rompeu o topo anterior, né? Tá vendo da tendência? Ele fez o rompimento do topo anterior. Vamos esquecer esse pivôzinho que ele fez antes, tá, pessoal? Quando ele faz o rompimento do topo anterior, moçada, tá? Eu gosto bastante de ficar olhando, acompanhando isso, tá? Esse rompimento, né? Ver se o candle confirma o rompimento do topo anterior, faz um pullback para procurar uma entrada, tá, pessoal? E daí, como é que eu faço o alvo, Zé? Pô, o alvo é o espelhamento também, moçada. Quer ver? Ó? Eu vou fazer o espelhamento aqui, ó, desse padrão todo que foi limpo para cima. Você vê que ele foi lá no alvo de 100%, tá vendo, pessoal? Ele veio, confirmou o rompimento, fez o pullback, e se você pegar o alvo do pullback que a gente acabou de fazer aqui, ele coincide com o alvo do espelhamento. Eu não sei se está ficando muito complicado aí, pessoal, mas ó, a gente fez o alvo lá, tá vendo? Tá vendo como os alvos se coincidem? Então, eu gosto muito de trabalhar com espelhamento, tá, pessoal? Muito de trabalhar com espelhamento. Então, como é que a gente pode ver isso aí? Vamos agora tentar ver um time frame maior aí. Deixa eu apagar só esse negócio da tela, pessoal, para não ficar tão zoneado aqui, né? Para ficar mais fácil. Eu, às vezes, me perco aqui o que eu queria falar para vocês, tá? Ó, eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? A gente não operou isso, só para dar um exemplo, o que aconteceu no dia de hoje, tá vendo? Só para vocês entenderem aqui, ó. Aqui a gente não fez essa operação, tá? Estava em zona de armadilha, tudo bem perigoso, mas eu estava acompanhando o mercado. Se você olhar aqui o que o dólar fez, foi o que a gente estava comentando. Ele fez aqui, ó, um movimento de impulso, né? Correção, daí ele fez um pivôzinho aqui dentro do pivô, tá? Se você fizer esse espelhamento aqui, ele até bateu no primeiro alvo, né? Que se você pegar esse espelhamento, igual eu falei, ó, tá vendo que ele cravou ali o primeiro alvo, tá? Daqui desse pullbackzinho que ele fez, né? Ele foi lá, cravou o primeiro alvo, mas ele veio aqui, pessoal, e ele estava fazendo topos e fundos descendentes até o momento que ele veio e rompeu o topo anterior. Ó, e esse candle confirmou. Esse candle confirmou. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma compra nesse candle, o stop aqui, e como é que eu projeto alvos, num caso desse? A projeção do espelhamento para cima, quer ver? Vamos ver se ele bateu o alvo ali. Você pega esse movimento, ó, ele cravou o primeiro alvo lá, tá vendo? Ele cravou o primeiro alvo. Só que isso aqui é sempre confirmação, tá, pessoal? Não tem que esperar confirmar, não é violação, tá? Então, é um padrão também, além do pivô,
É um padrão que eu gosto de observar, de acompanhar, tá? Acompanhar aí os topos e fundos que ele vai fazendo, né? Hoje o dólar estava muito chato de operar, muita sombra, né? Vamos ver se a gente tem algum padrãozinho desse, aqui, ó, aquele topinho que ele rompeu, né? Deixa eu ver se tem mais algum padrão daqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, esse candle aqui, ó, ele rompeu esse fundo aqui, ó. Ele estava fazendo, ó, topo, fundo, topo mais alto. Se você fizer o espelhamento desse padrãozinho para baixo, vamos ver se ele bateu o alvo ali, ó. Ó, o primeiro alvo foi onde ele parou. Aqui ele chegou no alvo de 100%, até deu uma violada e depois voltou, né? Mas a gente já vê que no primeiro alvo ele deu uma parada. Nesse caso aqui, pô, é difícil de operar, né? Porque o rompimento já foi na cara de alvo aqui, né? Então, mas só para a gente entender aonde o mercado pode parar, tá, pessoal? Às vezes a gente não vai conseguir operar todos os padrões, mas a gente tentar entender aonde que o mercado para, entendeu? Onde o mercado vai parar. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui ele rompeu esse fundinho aqui, ele confirmou, deixou um topo aqui. Vamos fazer o espelhamento para baixo. Eu gosto bastante de fazer espelhamento para baixo, tá, pessoal? Você vê que ele cumpriu alvos lá, até o alvo de 200%, né? Que ele bateu aqui. Obviamente, tá, pessoal? Isso daqui é a abertura do outro dia. É só para a gente entender aqui o que ele está fazendo, tá, pessoal?